E aí, pessoal, aqui é o JP e hoje a gente vai dar início ao nosso estudo dos gases. Preste atenção, esse conteúdo ele é um pouquinho extenso, então eu vou dividi-lo em alguns vídeos para que facilite o seu estudo e para que não fique tão longo também cada vídeo na hora de abordar certos aspectos. Nesse primeiro vídeo, a gente vai entender as características de um gás e entender também as chamadas variáveis de estado, certo? Bom, então assim, quando a gente fala de gás, né, estamos falando do estado gasoso. Isso nos ajuda aqui a lembrar dos estados físicos da matéria, aqueles que a gente já conhece há um bom tempo, ok? Trouxe aqui os mais comuns, estado sólido, líquido e gasoso, ok? Vale aqui uma distinção, né, que talvez você já tenha ouvido falar as palavras gás e vapor, ok? Um vapor é um gás, mas que pode voltar a ser líquido ou sólido, no caso de uma sublimação, por exemplo, muito facilmente. Assim, quando eu estou falando aqui de gás, eu me refiro exatamente a uma substância que está nesse estado dito gasoso e que não vai voltar a ser líquido ou sólido tão facilmente assim, ok? Essa imagem também ajuda a gente a entender algumas informações e características desse estado, que são muito importantes para a gente. Primeira delas, então, qual que é a forma de um gás? A forma de um gás é justamente a forma do recipiente que o contém. Então, aqui, ó, eu tenho esse gás, ele tem o formato justamente desse recipiente, ok? Perceba que isso não é verificado no estado sólido, mas é no líquido. Então, por exemplo, se eu pego uma garrafa de água, despejo a água que está dentro num copo, ela deixa de ter o formato da garrafa para ter o formato do copo. É a mesma ideia com o gás. Se eu tenho ele nesse frasco, ele tem o formato desse frasco, ok? Se eu pego esse gás, abro a tampa e libero ele para o ambiente, para uma sala, ele vai ter o formato da sala. Isso ajuda a gente a entender justamente que o volume do gás é o volume do recipiente que o contém. Então, por exemplo, isso ajuda a gente a analisar aquele caso que, por exemplo, uma pessoa passa um perfume perto de você. Logo, você sente o cheiro daquele perfume no ambiente, uma vez que as moléculas que dão cheiro, né, que estão presentes no perfume que dão o cheiro, elas se espalham quando elas vão para o estado gasoso, elas se espalham pelo ambiente. Por que você deixa de sentir o cheiro, então? Porque justamente se espalha tanto que você não consegue mais perceber com o seu nariz. Mas, quando eu falo, por exemplo, de um gás, pego esse gás aqui, libero ele para uma sala, as moléculas, obviamente, vão ficar mais espalhadas ainda, mas elas vão adquirir todo o formato dessa sala que agora vai conter o meu gás, ok? Então, fechando aqui, volume do gás é o volume do recipiente. Em geral, os gases são formados por moléculas, exceto no caso dos gases nobres, que eu não tenho moléculas, eu tenho átomos isolados, ok? Então, assim, não é tão fácil passar certas estruturas para o estado gasoso. O que a gente encontra normalmente são justamente moléculas que estão no estado gasoso. Então, vai ser muito comum você ouvir falar de moléculas de um gás, ok? No estado gasoso também existe uma grande desordem molecular. Perceba que aqui, ó, eu tenho uma certa ordenação, está tudo aqui organizadinho. Já aqui não, aqui está aparentemente mais bagunçado, ok? Mais espalhado. É justamente isso que eu me refiro quando eu digo desordem molecular. E uma outra coisa que eu observo também é que existe uma grande mobilidade. Então, as moléculas se movimentam por todo o recipiente, ok? Diferente do que acontece no estado sólido, em que eu não tenho essa mobilidade, e no estado líquido, em que eu tenho uma mobilidade um pouco menor. No gás, a gente percebe que as moléculas estão espalhadas, estão se movimentando constantemente, ok? Uma se chocando com a outra. Essas são as características, então, do nosso estado gasoso. Uma outra coisa que vai aparecer para a gente é entender o que é chamado de um gás ideal. Pense assim, uma situação ideal é aquela que eu digo assim, que seria uma coisa que não é real. Então, assim, a gente tem que
idealizar alguns problemas, algumas características para facilitar nossa abordagem, certo? Então é como, você, por exemplo, você desenhar um círculo, só que ele não ficar perfeitamente redondinho. Então você aproxima isso como se fosse um círculo, você está idealizando. Quais são as características de um gás chamado gás ideal? Primeira coisa deles, então ele é uma versão simplificada do comportamento dos gases. Suas características, primeira delas, não há interação entre as moléculas, ou seja, quando as moléculas estão se movimentando, não tem perigo de existir interação entre uma bolinha, né, uma molécula que se movimenta, e outra. Elas passam uma próxima à outra, mas elas não interagem entre si, ou seja, elas podem se chocar, enfim, mas uma não vai interferir na outra, então eu não tenho essa interação. Assim como as colisões entre as moléculas são perfeitamente elásticas, ou seja, uma bate na outra e continua se movimentando normalmente. Essa colisão também eu observo com relação ao frasco. Então, assim, a molécula bate na parede do meu frasco, do recipiente, e continua normal. O que significa falar que é perfeitamente elástico? É quando não ocorre perda de energia. Como assim? Imagina que você pega uma bola e você solta ela de uma certa altura. Então ela vai bater no chão e vai voltar. Só que se você soltou ela, ela não vai voltar exatamente na sua mão, ela vai voltar um pouquinho mais baixo. Essa diferença de altura que eu observo é justamente porque houve uma perda de energia no processo. Uma colisão dita elástica, eu solto a bola, ela bate no chão e volta exatamente na minha mão, certo? Isso é uma colisão elástica. É o que a gente observa nos gases ideais. Então, por exemplo, eles vão bater na parede do frasco, vão bater em outra molécula, mas vão continuar se movimentando da mesma forma sem perder energia. Outra característica é que o volume das moléculas é considerado zero em relação ao recipiente. Como assim zero? Ele é tão pequeno, mas tão pequeno, que eu desprezo ele. Seria mais ou menos a ideia de, por exemplo, uma pessoa em um estádio de futebol. Então, assim, essa pessoa ocupa tão pouco espaço no estádio inteiro que digamos que o volume dela é zero em relação ao estádio inteiro. Seria, por exemplo, uma gota de água em uma piscina, ok? Atenção, isso daqui, né, os gases ideais, em condições normais, não existem, ok? A gente vai idealizar essa situação para a gente poder estudar e simplificar o nosso estudo. Quando você vai mais a fundo, por exemplo, numa faculdade, você vai estudar isso, aí sim você vê um comportamento um pouco mais próximo do real, certo? Estudando agora, depois de entender as características desses gases ideais e do estado gasoso, a gente vai começar a estudar agora as chamadas variáveis de estado. O que são essas variáveis de estado? Como o próprio nome diz, né, são grandezas que vão caracterizar um gás. Então, se eu quero caracterizar um gás, eu tenho que analisar essas variáveis. E o nome variável justamente porque esses valores vão sofrer alterações. São 3 que a gente vai analisar. Volume, representado pela letra V maiúsculo, temperatura, T maiúsculo, e pressão, P maiúsculo. Talvez você já tenha estudado gases em física, é normal. Você muitas vezes tem uma abordagem na parte química e depois uma abordagem na parte física do comportamento dos gases, ok? A gente vai para a nossa abordagem química. Vamos lá. Primeira variável de estado que a gente vai analisar é a chamada volume, ok? O que é o volume? O volume é o espaço ocupado pelo gás. Assim, lembra que eu disse que é o volume do recipiente. Então, se eu quero saber o volume do gás, eu vejo o volume do recipiente. Como que a gente vai medir esse volume? Trouxe aqui algumas unidades e trouxe aqui como você transforma de uma para outra. Atenção, muito importante você saber isso, ok? Porque nem sempre o exercício traz essa informação. Então, tem aqui, ó, volume, eu posso usar litro, ml, né, mililitro, centímetro cúbico, metro cúbico e decímetro cúbico. Então, aqui nas relações, 1 litro equivale a 1000 ml. 1 ml equivale a 1 centímetro cúbico. 1 metro cúbico são 1000 litros e 1 decímetro cúbico, 1 litro. Essas três, principalmente, essas 3 primeiras são as mais importantes, ok? Pode aparecer unidades que você não está acostumado no exercício? Pode aparecer, mas aí
a gente faz uma abordagem exercício a exercício. Vamos treinar aqui, então, no primeiro momento, essas transformações. Então, aqui, ó, eu peço para transformar de 2 metros cúbicos para centímetro cúbico. Vamos lá. Primeiro, a gente sabe que 1 metro cúbico são 1.000 litros, ou seja, 2 metros cúbicos vão corresponder a 2.000 litros. Só que eu quero chegar agora em centímetro cúbico. Atenção, 1 centímetro cúbico não é 1 ml e 1 litro são 1.000 ml. Então, eu posso falar que 1 litro são 1.000 centímetros cúbicos. 2.000 litros, Y. Cuidado aqui, já ensinei para vocês o cuidado com regra de 3. Unidade igual, embaixo de unidade igual, ok? Não deixe de colocar a unidade que você está usando para que você não se confunda e coloque no lugar errado, tá? Na regra de 3. Assim, chegamos aqui que Y vale 2.000 centímetros cúbicos. Lembrando que a gente vai usar também aqui, pode aparecer notação científica, ou seja, desse valor eu chego em 2 vezes 10 a sexta centímetros cúbicos, ok? Agora, letra B, 40 centímetros cúbicos em litros. Então, a gente sabe aqui que 1 litro, 1.000 centímetros cúbicos. Z litros, 40 centímetros cúbicos. Chego aqui nesse resultado 0,04, que em notação científica, 4 vezes 10 a menos 2 litros. Ok? Próxima variável de estado para a gente estudar, a variável chamada temperatura. Na temperatura, o que é temperatura? Temperatura nada mais é do que a medida do grau de agitação das moléculas. Então, assim, quanto mais agitadas as moléculas estão, maior o grau de agitação delas, ok? Maior a temperatura delas. Pensa num caso bem simples. Imagina você num dia que está muito quente, num dia que está muito frio. No dia que está muito quente, você fica muito agitado, você fica sentando, levantando, se abanando justamente porque está muito quente. Num dia que está muito frio, ao contrário, você nem quer levantar da cama. Quando você está coberto, você nem mexe seu pé debaixo da coberta para não chegar numa região fria do lençol. Então, você tem uma agitação menor, ok? A temperatura vai ser medida principalmente de duas formas. Essa daqui, que é a temperatura na escala Kelvin, e a temperatura na escala de graus Celsius, ok? Então, tem aqui graus Celsius e Kelvin. Atenção aqui, a escala Kelvin é chamada de escala absoluta. Ela vai ser muito, muito, muito importante para a gente usar, ok? Ela é uma escala que não admite valores negativos, então eu tenho apenas a partir do zero, que eu chamo de zero absoluto, que é a menor temperatura que eu consigo atingir. Justamente por que é a menor temperatura que eu consigo atingir? Porque, como eu estou falando de agitação, o mínimo de agitação é você estar parado. Assim, estar parado, sua agitação é zero. Sua temperatura em Kelvin vai ser zero, ok? Qual temperatura que é essa em graus Celsius? Corresponde a menos 273. Tem um valor quebrado, mas basicamente menos 273 graus Celsius, certo? Vamos treinar aqui algumas transformações. É só você usar essa regrinha aqui que não tem segredo, tá? Lembrando que pode aparecer também em outras escalas, por exemplo, Fahrenheit, mas é menos comum aparecer isso na química, ok? Essa daqui já vai ser de bom tamanho para a gente. Então, primeiro, transformar 27 graus Celsius em Kelvin. Tenho aqui, substituindo na fórmula, 27 está no grau Celsius, então substituo por TC. Somo os dois, TK vale 300 Kelvin, tá aqui. Agora, se eu quero transformar de Kelvin para grau Celsius, eu faço o contrário, coloco 400 no TK, substituo, resolvendo essa conta, chego em 127 graus Celsius, ok? Por que é importante saber fazer essa transformação? Isso sim vai ser muito importante, porque a temperatura nas nossas contas sempre tem que estar em Kelvin, sempre. Se você não transformar em Kelvin, nas fórmulas que a gente vai aprender, vai dar errado a sua conta, ok? Então, sempre, deu a temperatura em graus Celsius, já joga para Kelvin para não ter erro. Próxima variável de estado que a gente vai estudar, a última desse primeiro vídeo, é a chamada pressão. O que é pressão? Na física, pressão tem uma outra definição. Para gases, basicamente, o que vai ser? Pressão vai ser o resultado do choque das moléculas do gás contra as paredes do recipiente. Como assim? O gás está se movimentando.
Na hora que o gás se chocar com a parede do recipiente, ele vai exercer uma certa pressão, como se ele empurrasse a parede. Essa pressão é resultado desse choque das moléculas, ok? Como que a gente vai medir essa pressão? Trouxe aqui algumas unidades. A mais comum que vai aparecer para a gente é a chamada atmosferas, ATM. Também pode aparecer milímetro de mercúrio ou torr, ok? Então, assim, 1 ATM equivale a 760 milímetros de mercúrio, que também equivale a 760 torr, ou seja, um desse de milímetro de mercúrio é o mesmo que um desse de torr, certo? E também pode aparecer a unidade que é usada no sistema internacional, que é Pascal, ok? Então, 1 ATM a gente relaciona como 1/10 a quinta Pascal, ou basicamente 100 mil Pascal, ok? Vamos transformar então. Então, por exemplo, ó, 1520 milímetros de mercúrio em ATM. Usando essa nossa relação, eu tenho que 1 ATM é 760, X ATM 1520. Unidade igual, embaixo unidade igual. Cuidado, tá? Eu expliquei temperatura. Temperatura você não usa a regra de 3, você usa aquela fórmula. Só para pressão e volume que você vai usar essa regra de 3. Daqui para cá eu não multipliquei por 2, consequentemente, do 1 para o x também vou multiplicar por 2. Então, x é igual a 2 ATM, certo? Para a gente fechar aqui, o que é pressão dita pressão atmosférica? Pressão atmosférica é a pressão exercida pela coluna de ar sobre as nossas cabeças. Como assim? Sobre a nossa cabeça tem atmosfera, tem ar. Quanto maior a quantidade de ar, quanto mais ar sobre a nossa cabeça, maior essa pressão dita pressão atmosférica. Por exemplo, aqui ó, trouxe um desenho para vocês. Tem aqui, ó, imagina uma pessoa aqui no pé de uma serra ou no alto de uma serra. Aqui, ó, imagina que aqui termina a atmosfera. Então, eu estou no meu máximo aqui. Depois daqui, eu só tenho o resto do espaço. Para uma pessoa que está aqui, eu tenho menos ar sobre a cabeça dela do que nesse caso aqui, ó. Compara aqui. Então, nesse caso, em vermelho, eu tenho uma pressão atmosférica menor do que nesse caso em amarelo, ok? Como que a gente pode analisar aqui, ó? Então, eu tenho a pressão atmosférica em A, vai ser menor que a pressão atmosférica em B. O que isso interfere para a gente? Já vou falar de gás rarefeito. O que é gás rarefeito? Significa que tem menos gás, o gás está mais espalhado. Quanto mais você sobe uma montanha, mais rarefeito está o ar. Então, o que isso muda para o seu corpo? Na hora que você respira, você não consegue, digamos assim, saciar a necessidade que você tem de oxigênio, já que o ar está mais espalhado. A gente percebe isso, por exemplo, quando eu tenho um jogo de futebol em altitudes maiores, lugares mais altos. Os jogadores, por respirar muito ao longo da partida, sentem dificuldade respiratória, já que o ar está mais rarefeito no lugar mais alto. Outra observação importante que vale pensar aqui, com relação à temperatura que as coisas vão ferver, né? Temperatura de ebulição. Se eu pego e coloco água para ferver aqui no ponto A, né? No alto da montanha, ou aqui embaixo, eu percebo que a água ferve mais fácil aqui em A. Por quê? É mais fácil ela passar para o estado gasoso aqui, passar para virar vapor, a água virar vapor. Já que tem menos ar, tem menor pressão empurrando para baixo o meu líquido. Assim, ela passa com maior facilidade para o estado gasoso do que aqui. Isso daí, assim, não é uma diferença brusca, são valores que mudam na unidade. Então, por exemplo, a nível do mar que a gente fala, digamos que seria aqui embaixo, a água ferve na temperatura de 100 graus Celsius. Por exemplo, no alto de uma montanha, ou para a gente que mora aqui no interior do estado de São Paulo, que está num ponto mais alto do que o nível do mar, a gente percebe que a água não vai ferver exatamente a 100, ela pode ferver para 98, 97, 96 graus Celsius. Então é mais fácil dela ferver. Isso a gente percebe também da pressão atmosférica quando a gente desce a serra para ir para a praia, por exemplo. A gente percebe que existe parece que o ouvido entope, uma vez que você tem uma diferença de pressão de um ponto para outro, ok? Então, só para a gente fechar aqui, o que é importante a gente saber?
que quanto mais alto, ou seja, maior a altitude, menor a pressão atmosférica, tá? Então aqui, quando eu estou aqui na minha casa ou onde quer que você esteja, eu estou sob a pressão atmosférica. Quanto mais para baixo eu vou, e aí por isso que quando a gente fala de um submarino, né? Qual que é a ideia? Por que eu não consigo mergulhar tão fundo? Porque a pressão lá embaixo é muito maior do que aqui em cima, fora da água. Quanto mais para baixo eu vou, maior essa pressão. Ao contrário de um avião. Porque, por exemplo, como num avião eu estou num lugar mais alto, lá a pressão atmosférica, ou seja, em torno do avião, é menor do que a pressão que está dentro do avião. Assim, se por exemplo, a janela quebra, ou se alguém abre a janela, o que acontece? Você é expelido para fora do avião, já que vai de onde tem maior pressão para onde tem menor pressão, certo? A gente fecha aqui essa primeira parte sobre gases, continuamos no próximo vídeo. Obrigado e até daqui a pouco. Tchau, tchau.